Graça e paz, irmãos. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja que está presente aqui a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15. Vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Obrigada, querida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versículo 8, onde está escrito assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Eu costumo chamar esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Porque Jesus Cristo estava sendo duramente criticado pelos fariseus, exatamente porque ele comia com pecadores e publicanos. Mas se Jesus não comesse com pecadores, iria comer sempre sozinho. Porque ele foi o único que, vivendo nesta terra, Aleluia, não era pecador. aleluia. Então, quando Jesus recebe aquela crítica, ele olha para eles com misericórdia e propõe 3 parábolas, 3 ensinos, e sobre coisas que são perdidas e que são resgatadas. Na primeira parábola, ele fala de uma ovelha que estava perdida e foi resgatada, foi buscada, foi encontrada pelo pastor. Então, nesse assunto aqui de uma ovelha perdida e encontrada, ele menciona perda e restauração de vida. E então ele põe um pastor, ele põe um homem. Na terceira parábola, que é a parábola do que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, ele fala de um filho que se perdeu e que sai por aí, mas depois ele é resgatado, e fala assim da perda e restauração de relacionamento. E nesse caso ele põe sobre um pai. Então entra mais um homem. No caso da ovelha perdida e restaurada e resgatada, ele fala de um homem, um pastor. No caso da restauração de relacionamentos entre um pai e um filho, ele põe um homem, o pai. Mas Jesus Cristo então fala de uma mulher. Ele coloca uma mulher. Ele diz sobre perda e restauração de valores. Ele coloca uma mulher. Ele diz uma mulher que tinha separado 10 dracmas. Dracmas são moedas e moedas são valores. E ele diz que essa mulher era vigilante sobre aquelas dracmas. Até que um dia ela percebeu que uma das dracmas tinha se perdido. E ela não sossegou até que ela resgatou aquela dracma que estava perdida. Nós sabemos que dracmas são valores. Esta mulher, ela seguramente estabeleceu 10 valores para a sua família.
Porque pelo que Jesus Cristo ensina aqui, esse valor foi perdido dentro da casa. E nós sabemos que da porta da casa para dentro é a mulher que é a vigilante, é a guardiã dos valores eternos da família. Essa mulher não sossega até que esse valor é restaurado. Nós não sabemos qual foi o valor que foi perdido dentro de casa. Se foi o valor da honra, se foi o valor da verdade, da pureza, da integridade, do respeito, mas um dos valores se perdeu. E no momento que aquela mulher percebe que um dos valores foi perdido, ela para tudo. Mas é interessante, segundo Jesus, que quando ela percebe que aquele valor foi perdido, ela imediatamente acende a candeia. Interessante. Quando a mulher acende a candeia, ela está deixando bem claro, pela palavra de Jesus, que havia escuridão na casa dela. Porque se ela acendeu a candeia, e a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então essa mulher aqui está confessando que faltava a palavra na sua casa. Quantas vezes, minhas irmãs, nós fazemos tantas coisas, mas está faltando a palavra dentro de casa. Por que será que nós esquecemos da ministração dentro de casa? Nós entregamos o ensino da palavra ao encargo da igreja. Por quê? Responsável pela formação espiritual dos nossos filhos não é a igreja, não é o pastor, não é o professor da escola dominical. Somos nós. Somos nós. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 6, a palavra diz assim, Deus fala assim: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Estas palavras que hoje eu te ordeno, tu falarás na tua casa, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Será que é isso que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tendo esse cuidado de falar a palavra de Deus? Ele não diz, dessas palavras pensarás, ele diz, falarás. Nós temos um problema com falar a palavra de Deus. Achamos que é ridículo falar a palavra de Deus. Será que quando você se senta no sofá da sua casa, os seus filhos ouvem da sua boca a palavra de Deus? Será que a última palavra que seus filhos falam antes de dormir, que os seus filhos ouvem de você, é a palavra de Deus? Será que a primeira palavra que eles ouvem de nós de manhã é a palavra de Deus? Mas Deus diz, tu falarás. Aleluia. Será que os nossos filhos estão ouvindo de nós a palavra de Deus? Ora, todas as coisas que existem foram feitas pela palavra. E nada do que existe foi feito sem a palavra. Porque a vida está na palavra. Ou a palavra de Deus perdeu o poder, ou você não está dizendo a palavra em casa. Palavra de Deus. Aleluia. Existe um momento
no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, em que o profeta diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Você pode acompanhar se quiser. Ele me tomou e me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Às vezes nós ficamos pedindo a Deus que queremos ter experiências espirituais. Eu não queria ser levada pelo Espírito e deixada no meio de um vale cheio de ossos, porque não eram ossos de frango, eram caveiras humanas. Por que será que todas as vezes que aparece um anjo para alguém, ele diz: não temas? É porque a coisa não é fácil. Mas o profeta diz: ele me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deixou o profeta lá. Quanto tempo, não sei, o profeta não diz. Depois o profeta diz: e me fez andar ao redor do vale. Levou o profeta a andar para quê? Para o profeta pensar, analisar, reconhecer, estudar, chegar a uma conclusão. E o profeta chegou. Ele diz: me fez andar em volta deles. E o profeta chegou à seguinte conclusão: eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Aleluia, meu Deus. Olha, todas as vezes na Bíblia que a narração leva o adjetivo para o superlativo absoluto, sintético, não tem mais jeito. Você pensa Deus, o Altíssimo, não tem mais alto que Ele. Santíssimo, não tem mais santo que Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ossos sequíssimos, não tinha mais seco do que aquilo. Quando o profeta propôs no coração, estão sequíssimos, não tem mais jeito. Esses ossos aqui virar pó. Meu Deus. E quando o profeta propôs isso no coração, chegou a essa conclusão, Deus faz uma pergunta para ele. E nós precisamos ter cuidado quando Deus faz pergunta, porque quando eu pergunto, eu não sei a resposta, mas quando Deus pergunta, Ele sabe todas as respostas. E quando Deus faz pergunta, é porque Ele quer que você se pergunte e encontre a resposta. Ele diz: filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? O profeta toma um susto. Cuidado, Deus está falando de ressurreição. O profeta tinha condenado os ossos, tinha dito: não tem mais jeito, estão sequíssimos. Deus então diz para ele: você está pensando que eu criei algum osso seco? Será que esses ossos já não tiveram vida uma vez? Será que esses ossos já não sofreram, não choraram, não tiveram vida? Quando na vida que eu criei ossos secos? É a nossa visão. Você olha para o Brasil e diz: não tem jeito. Meu Deus, meu Deus. Você olha para os meninos de rua, para os cracudos e diz: que isso aí não tem mais jeito. Você olha para os nossos presídios e diz: não tem jeito. Só Deus. E para que é que Deus te botou aqui? Você olha para os filhos do seu vizinho e diz: isso aí não tem jeito. Por que você está ali? Será que você não existe para fazer alguma diferença? Deus diz para ele: poderão acaso viver esses ossos? Como é que você condena os ossos e diz que não tem mais jeito? Acaso para mim há alguma coisa demasiadamente impossível? Meu Deus. E o profeta, na hora que Deus faz essa pergunta, diz: Senhor, tu o sabes. Deus diz para ele o quê? Profetiza.
profetiza, abre a boca e diz a palavra. Porque só a palavra vai mudar a situação. Só a palavra vai trazer a vida da onde está a morte. Só a palavra vai trazer a ressurreição. Só a palavra tem a solução para tudo. Profetiza. A Bíblia diz, no capítulo 19 de Apocalipse, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Às vezes nós achamos que profetizar é descobrir o que vai acontecer. Não. Profecia é a palavra de Deus. Por quê? Por quê? Porque não existe ministério de pregador. O ministério é do profeta. Profeta é aquele que prega a palavra. Glória a Deus. O único pregador que tem na Bíblia é Eclesiastes, que do grego quer dizer pregador. Ele diz profetiza. Profetiza esses ossos secos. Profetiza. Você não é profeta. O profeta, coitado, ficou atrapalhado. Ele diz assim: o profeta não sabe como profetizar para ossos secos. O que é que ele ia dizer? E Deus diz assim: profetiza assim. Meu Deus. Ossos secos, Glória a Jesus. Eita, ouvi a palavra do Senhor. meu Deus. E você diz assim: e osso seco ouve? Se for a palavra do Senhor, osso seco ouve sim. Porque não há impedimento para a palavra de Deus. Não há impedimento para a palavra de Deus. Se for a palavra de Deus que você prega, osso seco ouve, montanha sai do lugar, as ondas obedecem, o vento obedece. Glória a Deus. Aleluia. Lembra do quarto milagre messiânico exigido pelos fariseus para Jesus? Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele não diz assim: Lázaro, ressuscita. Não. Já vi pregador dizendo isso. Mentira. O que está escrito na Bíblia está escrito para nós. Capítulo 13 de João. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Se ele dissesse Lázaro ressuscita, Lázaro podia ressuscitar e ficar lá dentro do túmulo. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele chamou Lázaro da eternidade. A irmã de Lázaro, Marta, expressou que ela era testemunha ocular do estado avançado de decomposição do corpo da irmã dela, do irmão dela. Havia uma tradição entre os judeus: ao terceiro dia, as mulheres iam ao túmulo, alguém ia lá para retirar a pedra e elas colocavam ervas aromáticas no cadáver. Era a última ação de honra a um morto. Esse era o trabalho das mulheres. Logicamente, na véspera, Maria, Marta e as amigas tinham ido ali. Alguém retirou a pedra e elas viram o estado adiantado de decomposição do corpo de Lázaro. Então, quando Jesus disse: retirai a pedra, Marta disse: não, Senhor, cheira mal. É de 4 dias. Ela era testemunha ocular. Quando ela disse isso, Jesus disse: mulher, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Retirar a pedra. Retiraram. Jesus fez uma breve oração e disse: Lázaro, vem para fora. O versículo seguinte diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo o corpo todo enfaixado com ataduras e o rosto coberto com pano. Então, como é que saiu? Se estava todo enfaixado, não podia andar. Se estava com o rosto coberto, não podia ver.
Só tinha uma abertura para ele sair, e quando ele entrou ali, ele estava morto. Como é que ele saiu? Tá bom? Eu posso até achar que saiu aos pulinhos. Para assim, porque se eu estou toda amarrada, só tem um jeito: pular, que nem sapo. Mas e o rosto? Como é que ele soube o caminho? A voz. Aleluia, Deus. A voz. Glória a Deus. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele saiu, ficou em pé do lado de fora, todo enfaixado, o rosto coberto. E Jesus praticamente disse: vocês viram agora? Todos viram. Morto, vestido de morto, enfaixado com o rosto coberto. Aí Jesus disse: agora desatai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Uma voz que chama uma vida lá da eternidade e ressuscita um corpo putrefato. Aleluia. O que é isso? Aleluia. Para ossos secos. Eita, aleluia. Que voz é essa? Que voz é essa? Profetiza. Como eu vou profetizar? Diga assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, Aleluia. será que os ossos secos ouvem a palavra de Deus e daqui a pouco eles são um exército? Será que o morto ouve a palavra de Deus e ressuscita? E na nossa casa os nossos filhos continuam se perdendo. Por quê? Porque não ouvem a palavra de Deus. Porque nós nos queixamos da igreja, nos queixamos do pastor, nos queixamos da denominação, nos queixamos de tudo. E nós? O que nós estamos fazendo? Quanto tempo você leva em casa dizendo a palavra de Deus? Não é a fofoca, é a palavra de Deus. Quanto tempo? Dizendo. Jesus Cristo, Deus diz assim: esta palavra que hoje eu vos ordeno estará no vosso, e tu as inculcarei, delas falarás. É para falar, não é para pensar. Nós temos medo de falar a palavra de Deus, por quê? Olha, tantas coisas lindas Jesus fez quando estava aqui, visivelmente. Ele curava enfermos, ressuscitava mortos, restaurava a vista cego, multiplicava pão e peixe, andava sobre o mar. Coisa maravilhosa. O homem, quando pregava, todo mundo ficava assim. Até as crianças vinham para ele. Eu não sei o que você ia pedir para ele. Se você fosse discípulo de Jesus naquela época, eu não sei o que você ia pedir para ele. Mas eu sei o que eu ia pedir. Eu ia dizer assim: mestre, me ensina como é que se ressuscitam mortos. Porque eu enterrei minha filha. Eu sei quanto custa. Quanto eu gostaria que ela ressuscitasse. Eu digo para vocês, eu ia ficar na porta do cemitério. Cada mãe que viesse chorando atrás de um filho, eu dizia: ressuscita. Eu queria aprender. Ele era meu mestre, ele iria me ensinar. Você sabe, aqueles discípulos parecem esquisitos. Eles não pediram nada disso. Mestre, me ensina aí como é. Não. Sabe o que foi que eles pediram? Mestre, ensina-nos a orar. Eu tenho que chegar à conclusão que a oração de Jesus era muito, mas muito mais contundente do que qualquer milagre. Era muito mais maravilhoso ver Jesus orar do que fazer qualquer prodígio. Porque foi a única coisa que eles quiseram. E quando eles disseram isso: mestre, ensina-nos a orar, Jesus Cristo assim, livre,
faço disso. Tudo bem. Quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu. Aquilo foi uma bomba na cabeça daqueles discípulos. Sabe por quê? Eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca ouviram um rei, um profeta, um sacerdote, um patriarca chamar Deus de Pai. Nem Moisés, que falava com Deus face a face. Nem Abraão, que era amigo de Deus. Nem Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ninguém chamava Deus de Pai. Era Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, Criador e Senhor de todos os céus. Ainda botava a mão acima da cabeça para dizer que ele estava muito acima da cabeça para cima. Usavam quipá para mostrar a medida do homem, que era do quipá para baixo. E tudo isso. Pai. Como é que eu vou chamar Deus de Pai? Se Pai é alguém tão íntimo, tão próximo. Pai tem colo para a gente assentar. Pai tem peito para a gente encostar a cabeça. Pai tem mão para segurar e para disciplinar. Pai tem braços para abraçar. Como que eu vou chamar Deus de Pai? Jesus disse: quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai nosso. Mas tu entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Eu tenho tanta tristeza quando eu vou numa igreja e vejo o povo orando dizendo assim: Deus. Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo nós precisamos chamar a Deus de Pai. 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 Será que Jesus Cristo diz: quando orardes, dizei? É para abrir a boca e dizer. Tem gente que ora assim, ó. Você estava fazendo orando. É para dizer. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É para dizer. Mas Deus sabe o que se passa no meu coração. Qual o problema? Ele sabe de tudo. É para dizer. Aleluia. Abra sua boca. Mas irmã, como é que eu vou fazer? Vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um projeto social no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Quando eu entrei lá, em 1990, Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio, onde havia a maior concentração de centros de macumba. Entrei lá em 1990. Nem polícia subia, porque haviam duas facções se degladiando ali dentro. E ninguém subia, ninguém descia. Eu entrei nessa situação. Comecei o trabalho e não foi fácil. Eu era totalmente louca. Graças a Deus. Porque talvez hoje eu pensaria muito. Mas naquela época, subi. E eu disse: só tem um jeito aqui. Eu vou pulverizar isso aqui com a palavra de Deus. Se você for no meu projeto hoje, você vai encontrar todas as paredes escritas com versículos bíblicos. Até dentro do sanitário está escrito versículo bíblico. Minhas crianças só cantam versículos. Eu usei a palavra de Deus. Eu subia por Laranjeira, quem é do Rio aqui sabe. Subia por Laranjeiras e descia com a Bíblia na mão, proclamando só a palavra de Deus. Eu não fazia uma oração minha. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e quando a luz resplandece nas trevas, as trevas não... Eu memorizava a palavra para dizer, e repetia. Os céus proclamam. Tem livros da Bíblia que eu sei de cor. De tanto repetir em voz alta. Atrás de mim vinham homens com armas, e na frente macumbeiro jogando sangue. Eu recebi o apelido
de macumbeira evangélica. Eu tremia toda por dentro. Eu tremia. Sabe de quê? De medo. Eu tremia. Mas eu tenho uma qualidade que eu apanhei muito por ela desde pequena. Você é teimosa. Eu sou teimosa. Quando eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer. Eu tremia toda por dentro. Tinha horas que eu parava porque eu tinha medo do meu joelho não me sustentar. 1900, todo dia. Em 2002, 12 anos depois, acabou o último centro de macumba. Foram 12 anos. Mas acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista de favelas violentas. Em 2008, lá foi colocada a primeira UPP. O Morro Dona Marta recebeu o título de modelo para todas as favelas. Palavra dita. Palavra dita. A Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que quebra a penha. Eu vou trazer uma penha aqui, você vai dar uma martelada e vai ver se ela quebra. Quebra não, meu irmão. Se isso a Bíblia está errada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que quebra a penha. Eu martelei a penha, ela não quebrou. Ela não vai quebrar na primeira martelada, nem na 10ª, nem na 100ª. Mas você vai continuar martelando, porque cada martelada a penha vai ficando enfraquecida. E um dia a penha se quebra. Na 1000ª martelada, mas quebrou. Porque a palavra de Deus é martelo que quebra a penha. Agora, está dentro de casa. O que seus filhos estão vendo na internet? Você não sabe. Não vem para mim que você não sabe. O que eles estão vendo nos filmes? O que eles estão aprendendo na escola? O que os amigos dele veem? Você não sabe. Você se conforma que domingo ele veio na igreja, o pastor pregou, ele cantou os corinhos. É isso. O que foi que Deus disse para você fazer? Da palavra você vai falar. Eita, glória. Em casa. É preciso que as paredes da sua casa ouçam a palavra de Deus. E parede ouve. Osso seco ouve, quanto mais parede. Glória a Deus. Osso seco ouve a palavra de Deus. Valores. Às vezes nós nos conformamos de ver os valores que estabelecemos irem se dissipando. Agora os meninos crescerem. E por que cresceu? Já não tem mais o valor do respeito. E por que cresceu? Já não tem mais o valor da honra. E por que seu filho cresceu? Já não tem mais o valor da dignidade. E por que cresceu? Evaporou-se o valor da pureza. Então você criou filhos para o inferno. Olha, aquele filho que você pariu não é seu, não. Deus é um Deus de princípio. E Deus estabeleceu desde o início que um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Então, no momento em que o homem e uma mulher se deitam, pode ser marido, pode não ser dela. Eles abriram guarda. É um homem e uma mulher. Deus pode trazer uma vida que está com ele na eternidade. Sabe por quê? Não pense você que eu sou velho e você não é. Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Quando Deus fala com o profeta Jeremias, ele diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te constituí e te ungi profeta às nações. Mas antes, o pai de Jeremias não sabia, a mãe não sabia, a avó não sabia, mas Deus já tinha feito. Tem um momento lá em Jó,
Quando Jó começa a fazer pergunta a Deus vira a mesa com ele e diz: chega, Jó, você já perguntou demais, agora eu vou perguntar, quero ver você responder. E quando você entra nesse clima, no capítulo 38 de Jó, eu duvido que você possa parar a leitura. Porque Deus começa a fazer pergunta. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se é que tu tens entendimento. E lá no versículo 7, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Viu? Antes de Deus formar a terra, você como filho de Deus estava lá, rejubilando, e as estrelas cantando para você. Quer outra vida? Ainda acha que aqui está bom? Quando seu pai e sua mãe estavam deitados, seu pai lançou uma semente no ventre da sua mãe. Deus trouxe uma vida que estava com ele e pegou a semente do seu pai e começou a tecer um corpo para você. Acabou. Glória a Deus. E Deus vai tecendo aquele corpo. O salmista, quando ora no Salmo 139, ele diz: tu, Senhor, formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Quer ver uma coisa? Você tem filho? Como é o nome do seu filho mais velho? Laura. Com quanto tempo você estava de gravidez da Laura quando você descobriu: estou grávida? 1 mês. 1 mês. A nossa irmã, como é que é seu nome? Lídia. A Lídia está dizendo que ela tinha uma vida dentro dela, uma menina. 30 dias. Não era lombriga, era uma pessoa. E ela não sabia. Dá para entender? Ela tinha uma pessoa dentro dela e não sabia. Gente, isso é um absurdo. Se eu perguntar aqui, tem gente que diz: irmã, eu tinha 2 meses, não sabia. 3 meses, eu não sabia. Por que você não sabia? Porque não foi você que fez. Porque se fosse você, você sabia. Quando você descobriu, tomou um susto, foi avisar para o marido, se assustou também. Por quê? É verdade. Seu marido não sabe fazer esse microfone, ia fazer a Laura. Então Deus vai tecendo. Aleluia, Deus. Aleluia. Acabou. É Ele que fabrica Glória. o seu filho. Aleluia. Quando o seu filho não, mas Ele deu a você e a cada uma de nós mulheres o manual do fabricante. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória a Deus. É verdade. E o manual do fabricante é esse aqui. Aleluia. Eu tinha vontade de ter uma daquela air fryer. Muito obrigado, pastor. Mas tem aqui, a moça botou. Muito obrigado. Eu tinha vontade de ter aquela air fryer. Eu acho que é o sonho de todo gordo. É comer fritura sem fritar no óleo, né? Mas cada vez que eu ia comprar, achava que era muito caro, deixava para depois. Tinha uma missionária. A gente gosta, né, dos croquetezinhos, mas não quer engordar. Tinha uma missionária judia, inglesa, que vivia comigo, era como se fosse minha filha. E ela também queria, né? Gordinha. Quando foi um dia, eu fui pregar na missão da Praia da Costa, lá em Vila Velha, congresso de mulheres. Ganhei uma caixa. Era a bendita airfryer. Fiquei tão feliz que eu nem despachei no avião. Levei dentro, com medo de quebrar. Chego em casa, diz: Key, look at this. Era airfryer. Ela ficou numa alegria. Ela disse: amanhã vamos comer nuggets na airfryer. Fez uma salada coleslaw, uma salada inglesa.
maravilhosa para comer com os nuggets na airfryer. Eu estou lá na sala fazendo alguma coisa, ela chegou lá, mamãe, me chamava de mãe. Eu disse que foi. Eu disse que foi. Tem problema. Eu disse, qual é o problema? Eu não sei lidar com a airfryer. Eu disse o manual. Aí é que está o problema. Quando eu joguei fora os papéis da airfryer, eu joguei o manual do fabricante. Então, sem manual do fabricante, como é que a gente vai lidar com a airfryer? Não pode. Não podia falar com o fabricante da airfryer, que era Philips. Então, aí eu me lembrei, liguei para minha nora, que passou as instruções para ela por e-mail, e nós ficamos com a airfryer. Tá lá, não uso. Me dá muito trabalho. Prefiro não comer o nugget do que ter que fazer aquilo, ter que lavar. Não é assim que a gente faz com os eletrodomésticos. Quer porque quer. Depois fica aquilo tudo montuado. Guarda. Quem fabricou o seu filho no seu ventre foi Deus. Aleluia. Mas ele deixou um manual. Meu Deus, aleluia. Quando começa a dar problema, o que é que você faz? Ah, porque leva no psicólogo. O psicólogo não tem nada a ver com o filho que Deus botou no seu ventre. Eu sou psicóloga e o meu doutorado é psicologia. Glória a Deus. Mas eu quero lhe dizer, foi Deus que fez o seu filho e ele não é igual ao filho da outra. É uma criação única de Deus. Você tem que ir no manual do fabricante. Não conseguiu? Vai lá pro canto para o fabricante. Eita, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Entra no teu quarto e fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu pai em secreto. Fabricante do teu filho. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Mas não quer fazer isso, dá muito trabalho. Eu não sei porque é tão chato falar com Deus. Quer passar a eternidade com Deus e aqui não consegue ficar 1 hora com Ele. É demais. Como é que vai? Eita, meu Deus, é forte. Vai para o fabricante. Está dando problema no casamento com o marido? Vai para o fabricante do seu marido, porque foi Deus que fabricou aquele homem no ventre da sua sogra. Meu Deus. Então nem sua sogra sabe como é que ele funciona, mas um fabricante sabe. É hora sua, não quis um filho dela. Então agora assume tudo. O tempo de oração. Essa daí foi demais. Por que será que nós desprezamos a oração? Os valores são perdidos dentro de casa. E nós não buscamos a lâmpada. Nós não buscamos a candeia. Aquela mulher, quando viu que um dos valores desapareceu, imediatamente ela veio: minha casa está na escuridão, precisa de candeia. Se os valores estão se dissipando dentro da sua casa, filho está achando que pode ficar de pescoço duro para você, que não está mais dizendo as coisas como dizia palavra. Mas quando ela acendeu a candeia, ela viu lixo. Meu Deus. Como estava na escuridão, ela não viu o lixo que entrou. Mas quando ela acendeu a luz, veio o lixo. Meu Pai. Aí ela pegou uma vassoura e não era para voar. Ela foi, vai. Glória a Jesus. Aleluia. Ela foi, vai. Aleluia. A vassoura significam disciplinas espirituais. Existem 4 disciplinas espirituais na Bíblia: oração, meditação, jejum e vigília. Oramos 5 minutos. Oramos 3 minutos. Deus não está respondendo minha oração. Ele é seu empregado. O que ele deixou para você fazer, porque você quer que ele faça. É, Jesus. Tem oração, meditação, jejum e vigília. Jesus Cristo disse: pedi. Não deu certo? Buscai. Não deu certo?
Batei a porta. Porque quando você bate na porta, você está no limiar da bênção. Mas tem que ser persistente. Nós desistimos rapidamente das nossas lutas pela nossa família. Da porta da rua para dentro de casa. Você, mulher, é a guardiã dos valores eternos da família. Quem está dizendo isso é Deus. O filho que se perdeu foi na rua, era com o pai. A ovelha que se perdeu estava lá no deserto, foi o pastor. Mas a moeda, o valor que se perdeu em casa, foi Jesus que botou uma mulher. Glória a Deus. Porque o valor se perdeu dentro da casa. Glória. E olha a responsabilidade dela. Depois que ela encontrou, ela reuniu as amigas e confessou: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Ela não disse a dracma que se perdeu, não, ela disse: eu tinha perdido. Quando ela percebeu, a dracma tinha desaparecido, mas ela disse: fui eu que perdi. Por quê? Porque eu sou guardiã. Na minha casa eu tenho que saber o que se passa. Eu tenho que saber das coisas. Eu tenho que saber onde está tudo. Tem mulheres que dizem: onde está tal coisa? Eu sei lá. Relaxada, relapsa, irresponsável. Você tem que saber. Mas tem tanta coisa para fazer. Primeiro lugar, o seu lar. Jesus, aleluia. Primeiro lugar, o seu lar. É verdade. Mas irmã, se eu não trabalhar, se você não trabalhar, fala com Deus. Ele ainda é seu pai. Quantas vezes nós estamos vivendo um momento tão difícil para a família? E eu vou dizer uma coisa para você: se eu fosse o diabo, eu ia fazer exatamente o que ele está fazendo. Tirando você de casa, deixando seus filhos jogados. Você terceirizou a formação dos seus filhos. Quem está formando seus filhos são a internet, né? Os professores, os livros, os filmes, o veneno todo que vem do mundo. Está formando seus filhos como se seu filho fosse filho de índio. Seus filhos são inteligentes, eles não vão dizer para você o que eles aprendem lá fora, que eles não são idiotas. Eles têm que dizer que está tudo bem. Porque você também já fez isso. Você também já mentiu para os seus pais. Eu já menti. A gente engana. Ele não sabe que está andando para o cadafalso. Você não está presente. Você não sabe que seus filhos vêm no YouTube. Você está por fora. E cadê a oração? Meu neto tem 12 anos. Meu filho chamou e disse para ele assim: Glemate, vem cá, eu quero ter uma conversa com você de homem para homem. Ele disse: se é sobre sexo, não precisa, eu já sei tudo. Meu filho tomou um susto. Se é sobre sexo, não precisa, sei tudo. O que é que você sabe? Ah, eu sei esse negócio de papai e mamãe para poder ter o filho, isso é sexo. Já sei tudo. Aprendeu na escola, você precisava ver a descrição científica que ele fez da feira de ciência para o meu filho. Meu filho é dentista, é da área médica. Então você pode imaginar o que esse menino não sabe. O que ele não sabe? Outro dia ele deu uma aula sobre os faraós do Egito, sobre a religião egípcia, sobre a religião grega, mitologia. Quer dizer, o que ele sabe de satanismo não está no mapa. E meu filho disse para mim, eu disse: toma, quem manda você não estudar junto com ele? Nossos filhos sabem de coisas que você nunca imaginou. Você nunca imaginou. Se você não tiver de olhos abertos. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Estas palavras que hoje eu te ordeno, Deus disse, estarão aonde? No teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Mas não posso obrigar. Você obriga o seu filho a estudar, obriga o seu filho a escovar os dentes, a tomar banho, mas não pode obrigá-lo a ler a palavra de Deus. Meu Deus, é verdade. Você obriga tudo quando se trata de Deus, não pode. Meu Senhor. Delas falarás. É para você falar. Deixe as paredes da sua casa ouvirem.
Deixe os guarda-roupas abertos ouvirem. Deixe as camas ouvirem. Porque se os ossos secos ouvem a palavra de Deus, quanto mais as paredes da sua casa. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nos Glória a Deus. que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos.